Livro dos Salmos, capítulo 78, e os versículos 1 ao 72 que diz: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, atacou Jacó com fogo, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não acreditaram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó e bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A respeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam e com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada,
quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro, e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias, os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho. Fez retroceder a golpes de seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. O Salmo 78 é um chamado à lembrança do poder e fidelidade de Deus ao longo da história do seu povo. É um convite para meditar nas maravilhas que Deus realizou, desde os dias dos antigos até os tempos presentes. O salmista começa relatando a importância de transmitir as histórias e ensinamentos de Deus de uma geração para outra. Ele nos incentiva a contar às próximas gerações os louvores do Senhor, seus feitos poderosos e suas maravilhas. Ao longo do Salmo, somos lembrados das maravilhas que Deus realizou no Egito, dos sinais e prodígios no deserto, da provisão de maná e água, e da condução do povo de Israel através do Mar Vermelho. Essas lembranças serviam como do amor e cuidado de Deus para com o seu povo. No entanto, o salmista também revela a tendência do povo de Israel em se esquecer dos feitos de Deus e se rebelar contra ele. Eles duvidaram do seu poder, murmuraram no deserto e se inclinaram para ídolos. Mesmo assim, Deus não desistiu deles, mas continua a mostrar misericórdia e a oferecer oportunidades de arrependimento. A reflexão abençoada que podemos tirar desse salmo é a importância de lembrar e aprender com a história de Deus em nossas vidas. Honrar as experiências passadas de seu amor, fidelidade e poder, reconhecendo-as como um testemunho vivo de sua bondade. Assim como o povo de Israel, podemos ser tolerantes a esquecer o que Deus fez por nós. Podemos ser tentados a duvidar de seu cuidado e buscar soluções em outros lugares. No entanto, o Salmo nos lembra que Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis, e que Ele está disposto a tolerar e restaurar aqueles que se arrependem. Que essa reflexão nos incentive a exaltar as histórias de Deus em nossas vidas. Que possamos compartilhar essas histórias com as próximas gerações, para que conheçam o poder e a fidelidade de Deus. E que, em meio aos desafios e tentações da vida, lembremo-nos de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, pronto para nos tolerar e nos guiar em seu caminho de amor. Na meditação de hoje, eu lembro que temos que fazer o melhor para Deus.
No livro de Colossenses, 3º capítulo com o versículo 23 diz assim: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Este versículo nos convida a viver uma vida de propósito e significado, onde tudo o que fazemos, seja em nossas palavras ou em nossas ações, seja dedicado ao Senhor. Ele nos lembra que somos chamados a honrar e glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes nos envolvemos em tarefas, compromissos e responsabilidades, e acabamos perdendo de vista o propósito maior? Podemos facilmente cair na armadilha de buscar reconhecimento humano, sucesso material ou simplesmente cumprir nossas obrigações de forma mecânica. No entanto, esse versículo nos lembra que nossa motivação deve ser diferente. Em vez de buscar apenas agradar a nós mesmos ou aos outros, somos chamados a direcionar nossa atenção ao Senhor Jesus. Ele é o centro e o motivo de tudo o que fazemos. Nossas palavras devem refletir seu amor e verdade, nossas ações devem ser guiadas por seu exemplo e nossa motivação deve ser agradá-lo em tudo o que realizamos. Quando nos entregamos a essa perspectiva, nossas tarefas cotidianas ganham um novo significado. Desde as mais simples até as mais desafiadoras, podemos encontrar alegria e propósito em cada uma delas. A rotina do trabalho, os afazeres domésticos, tudo pode se tornar uma oportunidade de servir ao Senhor e expressar sua graça e amor aos outros. Além disso, o versículo nos chama a sermos gratos a Deus Pai por meio de nossas ações. A gratidão é uma atitude transformadora que nos leva a reconhecer que tudo o que temos e somos vem dele. Quando realizamos nossas tarefas com um coração grato, demonstramos humildade e reconhecemos que é por sua graça que podemos realizar qualquer coisa. Portanto, que a nossa vida seja caracterizada por uma dedicação total ao Senhor Jesus em tudo o que fazemos. Que as nossas palavras sejam cheias de graça e verdade, que as nossas ações reflitam o seu amor e compaixão, e que a nossa motivação seja sempre agradar a Ele. Que sejamos gratos por cada oportunidade que nos é dada, sabendo que é uma chance de honrar a Deus e fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Que esse versículo nos inspire a viver uma vida significativa, onde cada momento seja uma oportunidade de adorar e servir ao nosso amado Senhor. Que nossa dedicação e gratidão seja uma oferta agradável aos olhos de Deus, e que Ele seja glorificado em tudo que somos e fazemos. Oração do dia. Senhor, neste novo dia, eu te entrego todas as minhas preocupações, esperanças e sonhos. Reconheço que és o meu refúgio seguro e que em tua presença encontro paz e descanso para a minha alma. Agradeço por tua constante provisão e por todas as bênçãos que tens derramado sobre mim. Te peço que me concedas saúde para o corpo, clareza para a mente e força para enfrentar os desafios que virão ao longo deste dia. Além disso, Pai, peço pelas pessoas que fazem parte da minha vida, pelos meus familiares e amigos, derrama a tua graça sobre eles, envolve-os com teu amor e proteção. Que possam experimentar a tua paz que excede todo o entendimento e a tua alegria que preenche o nosso coração. Usa-me como instrumento do teu amor para levar esperança aos desanimados e consola aos aflitos. Que a tua presença seja constante em minha vida, guiando-me e iluminando o meu caminho. Que eu possa experimentar a tua paz que acalma as tempestades, a tua sabedoria que me guia e a tua graça que me sustenta, é o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.